Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem pelo mundo das ideias, dos livros e, acima de tudo, da reflexão profunda sobre quem somos e para onde vamos. Hoje, tenho algo muito especial para partilhar convosco. Não é apenas um livro, é um manifesto, uma bússola moral para navegar nas águas turbulentas do século XXI. Vamos falar sobre uma obra fascinante do autor e educador vietnamita Dinh T. Trung, intitulada Ung Vic, que podemos traduzir livremente para português como fazer a coisa certa ou o trabalho devido. Sabem, muitas vezes acordamos, vamos para o trabalho, cumprimos as nossas obrigações sociais, voltamos para casa e sentimos um vazio. Sentimos que, apesar de estarmos sempre ocupados, talvez não estejamos a fazer o que realmente deveríamos estar a fazer. Ou pior, olhamos para a sociedade à nossa volta e vemos uma confusão de valores, professores que não ensinam, médicos que não curam, líderes que não lideram. O autor começa esta jornada com uma história poderosa, uma memória pessoal de quando visitou a Trafalgar Square, em Londres. Lá, no centro da praça, ergue-se a estátua do almirante Nelson. Mas o que chamou a atenção do autor não foi a imponência da estátua, mas sim uma frase gravada na base. A Inglaterra espera que cada homem cumpra o seu dever. Essa frase, cumprir o seu dever ou fazer o seu trabalho, ecoa profundamente. Mas o que significa realmente fazer o nosso trabalho? Será apenas a tarefa pela qual recebemos um salário? Dinh T. Trung argumenta que não. Ele propõe que a crise de valores que vemos hoje na sociedade, a corrupção, a apatia, a injustiça, nasce de uma raiz simples. As pessoas não sabem qual é o seu verdadeiro trabalho. E ele divide este trabalho em 3 esferas fundamentais que todos nós, sem exceção, temos de desempenhar na vida: o trabalho de ser humano, o trabalho de ser cidadão e o trabalho profissional. E é sobre estes 3 pilares que vamos conversar longamente hoje, porque entender isto é a chave para a verdadeira liberdade. Vamos começar pelo alicerce de tudo, o trabalho mais difícil e importante de todos, o trabalho de ser humano. Pode parecer estranho, não é? Afinal, nascemos humanos, biologicamente falando. Mas o autor faz uma distinção crucial. Ele pergunta: o que nos diferencia de uma máquina ou de um animal? A resposta reside na nossa capacidade de procurar significado e de viver de acordo com uma consciência. Fazer o trabalho de ser humano significa tornar-se uma pessoa livre, uma pessoa autônoma. E aqui, a palavra autonomia ou autocracia, no sentido de governar-se a si mesmo, é vital. Imaginem a vossa vida como um carro. Para conduzir esse carro em segurança e chegar ao destino, precisam de 2 coisas essenciais: um motor potente, ou seja, um acelerador, e um sistema de travagem eficaz, os travões. O autor usa esta metáfora brilhante para explicar a nossa consciência. O acelerador são os nossos valores, a nossa paixão, o nosso propósito, aquilo que nos impulsiona a subir montanhas e a ultrapassar obstáculos. Os travões são a nossa consciência moral, a nossa integridade, aquilo que nos impede de cair no abismo, que nos diz não quando estamos prestes a fazer algo que trai a nossa essência, mesmo que ninguém esteja a ver. Ser humano, neste contexto, é ter esta capacidade de autogoverno. É ter autorrespeito. Mas atenção, autorrespeito aqui não é ego ou vaidade. É a capacidade de olhar ao espelho e não sentir vergonha da pessoa que nos encara. É o medo do tribunal da consciência, que é muito mais severo do que qualquer tribunal de justiça ou opinião pública. Uma pessoa que faz bem o seu trabalho de ser humano é aquela que age corretamente não porque tem medo da polícia ou do que os vizinhos vão dizer, mas porque trair os seus valores seria uma morte interna. Há uma história incrível no livro sobre Sócrates, o grande filósofo grego. Quando foi condenado à morte injustamente, ele teve a oportunidade de fugir ou de renegar o que tinha ensinado para salvar a própria pele. Mas ele escolheu a morte. Por quê? Porque para Sócrates, a vida física não valia nada se a alma estivesse corrompida. Ele preferiu morrer a trair a sua consciência. Isso é o exemplo supremo de alguém que completou o seu trabalho de ser humano. Ele era livre, mesmo na prisão, mesmo diante da morte,
porque ninguém podia forçá-lo a ir contra a sua própria verdade. E isto leva-nos a uma reflexão muito prática para os dias de hoje. Vivemos numa sociedade onde muitas vezes culpamos o sistema, o chefe, o governo ou as circunstâncias pelas nossas ações. Dizemos, eu tive de aceitar aquele suborno porque toda a gente aceita, ou eu tive de mentir porque fui pressionado. O autor diz-nos que isso é a mentalidade de escravo, de alguém que é governado de fora. O homem livre é governado de dentro. Ele tem uma constituição interna inviolável. Mas como é que desenvolvemos essa capacidade? O autor sugere que precisamos de duas coisas: uma cabeça aberta, ou iluminada, e um coração com alma. A cabeça aberta, ou o que ele chama de capacidade de Kaifon, iluminismo, libertação, é a habilidade de distinguir o verdadeiro do falso, o belo do feio, o bem do mal. É a capacidade de questionar dogmas e preconceitos. E o coração com alma é a capacidade de sentir, de se emocionar, de ter compaixão. Uma pessoa sem essa sensibilidade, que vê o sofrimento alheio e não sente nada, está, segundo o autor, clinicamente morta em termos de humanidade. É interessante notar como ele liga isto à educação, mas já lá vamos. Antes, precisamos de falar sobre a segunda camada deste trabalho, o trabalho de ser cidadão. Se o primeiro trabalho é sobre a relação conosco mesmos, este segundo é sobre a nossa relação com a comunidade e o país onde vivemos. E aqui, Jim T. Trung faz uma distinção fascinante entre três tipos de pessoas: o escravo, o súdito e o cidadão. Numa sociedade feudal ou ditatorial, existem súditos. O súdito é aquele que obedece. Ele espera que o rei, ou o Estado, ou o líder, lhe diga o que fazer. Ele pensa: o país é do rei, eu apenas moro aqui. Já o cidadão, o verdadeiro cidadão de uma sociedade livre, pensa: este país é meu. Eu sou o dono, e o governo é apenas um gestor que eu contratei para administrar a minha propriedade. Esta mudança de mentalidade é gigantesca. Fazer bem o trabalho de cidadão não é apenas votar de 4 em 4 anos. É uma atitude diária. É a consciência de que os problemas da sociedade são os meus problemas. Há uma frase de Einstein citada no livro que resume isto perfeitamente: o mundo é um lugar perigoso de se viver. Não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que olham e deixam o mal acontecer. O cidadão passivo, o cidadão súdito, é aquele que vê a injustiça e vira a cara, pensando: isso não é comigo. O verdadeiro cidadão sente a responsabilidade de agir. O autor usa o exemplo de Rosa Parks e do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Rosa Parks não era uma líder política, era uma costureira. Mas quando se recusou a ceder o seu lugar no autocarro, ela estava a exercer o seu trabalho de cidadã com uma dignidade imensa. Ela estava a dizer: eu não aceito leis injustas. E essa ação individual desencadeou uma mudança coletiva. Isto mostra-nos que não precisamos de ter cargos importantes para sermos bons cidadãos. Precisamos apenas de coragem e de consciência cívica. E falando em cargos e funções, chegamos à terceira esfera, aquela onde passamos a maior parte do nosso tempo acordados, o trabalho profissional. O Leon Vick. Aqui, a análise do autor é cirúrgica e, por vezes, dolorosa de ouvir, porque expõe as nossas próprias falhas. Qual é o trabalho de um médico? Curar doenças? Sim, mas não só. O autor distingue entre um médico e um comerciante de saúde. Se um médico vê o paciente apenas como uma fonte de lucro, se ele prescreve exames desnecessários para ganhar comissões, ele pode ter o diploma. Pode vestir a bata branca, mas ele não está a fazer o trabalho de médico. Ele desertou da sua missão. Ele é um comerciante disfarçado. E o que dizer de um professor? Se um professor apenas debita a matéria, sem se importar se os alunos estão a aprender a pensar, sem inspirar, sem formar caráter, ele não é um educador, é um técnico de ensino, ou como o autor chama de forma mais dura, um THDY, um operário do ensino. Para ilustrar a ética no trabalho, o livro apresenta uma anedota moderna que eu adoro e que tenho de partilhar convosco. Imaginem que trabalham numa empresa.
Vocês sabem que o vosso valor de mercado, a qualidade do vosso trabalho, vale um salário de 10 milhões. Mas a empresa, por dificuldades ou mesquinhez, paga-vos apenas 5 milhões. A pergunta é: como é que vocês vão trabalhar? Opção A: trabalham a meio gás, fazendo apenas o equivalente aos 5 milhões que recebem. Afinal, é justo, não é? Opção B: trabalham com todo o empenho, entregando o valor de 10 milhões, mesmo recebendo menos. A maioria das pessoas diria que a opção A é a inteligente. Não vou dar o meu sangue por quem não me valoriza, dizemos nós. Mas Jim-T. Trung argumenta que a opção B é a escolha da pessoa livre. Por quê? Porque quando tu reduzes a qualidade do teu trabalho para igualar o salário baixo, quem é que estás a prejudicar verdadeiramente? Estás a prejudicar a tua própria excelência. Estás a treinar-te para ser medíocre. Estás a vender a tua integridade por dinheiro. O autor diz que devemos trabalhar bem não pelo chefe, não pelo salário, mas por nós mesmos. Para honrar a nossa própria capacidade. Quando fazemos um trabalho excelente, mesmo em condições adversas, estamos a construir o nosso próprio caráter e a nossa marca pessoal. Isso é ser um profissional autônomo. O salário é a recompensa externa, mas a excelência é a recompensa interna. E, ironicamente, é essa atitude que acaba por atrair melhores oportunidades e salários no futuro. Há um exemplo maravilhoso no livro sobre Jiro Ono, o mestre de sushi japonês do documentário Jiro Dreams of Sushi. Jiro tem um restaurante minúsculo, numa estação de metro, com apenas 10 lugares. Mas ele tem 3 estrelas Michelin. Ele não trabalha para ficar rico, embora o sucesso financeiro tenha vindo. Ele trabalha porque tem uma busca incessante pela perfeição. Ele quer fazer o sushi um pouco melhor hoje do que fez ontem. Ele massageia o polvo durante 45 minutos para que fique macio. Ele observa onde cada cliente se senta para ajustar o tamanho do sushi. Isso é Ung Vik no seu estado mais puro. É quando o trabalho se torna uma forma de arte e de expressão do ser. E aqui entramos numa distinção muito importante que o livro faz sobre várias profissões. Pensem nos jornalistas. O autor pergunta: és um jornalista ou um escriba de aluguer? O jornalista procura a verdade, defende a justiça, informa o público. O escriba de aluguer escreve o que lhe pagam para escrever, distorce factos, serve interesses ocultos. Pensem nos empresários. És um empreendedor ou um comerciante oportunista? O que ele chama de *TRC fu asterisco. O empreendedor cria valor para a sociedade, resolve problemas, gera riqueza de forma ética. O oportunista quer apenas lucrar a qualquer custo, mesmo que isso signifique destruir o ambiente ou enganar os clientes. Esta distinção aplica-se a tudo. Até aos artistas. És um artista que procura o belo e eleva o espírito humano. Ou és apenas um animador, que faz qualquer coisa para ter aplausos fáceis e dinheiro rápido? Não há mal em entretenimento, mas não devemos confundi-lo com arte que nutre a alma. Agora, vocês devem estar a perguntar-se: tudo isto é muito bonito, mas como é que chegamos lá? Como é que criamos uma sociedade de pessoas que fazem o trabalho certo? E aqui chegamos à quarta e última parte da nossa conversa, a educação. Ou, como o autor coloca, fazer o trabalho da educação. Jim-T. Trung é muito crítico, mas também muito esperançoso em relação à educação. Ele acredita que a raiz de todos os problemas, e de todas as soluções, está na escola e na família. Mas, mais uma vez, temos de definir o que é educação. Educação não é enfiar dados na cabeça das crianças. Não é apenas prepará-las para fazer exames. O verdadeiro objetivo da educação, segundo o livro, é criar seres humanos livres. É a educação liberal ou Caifon. Ele critica o modelo de educação de obediência, onde o objetivo é criar trabalhadores dóceis ou cidadãos submissos. Em vez disso, a escola deve ser o lugar onde se acende a chama da curiosidade, onde se ensina a pensar, e não o que pensar. Ele fala sobre o papel dos professores. Um professor não deve ser apenas um transmissor de conhecimento, isso o Google já faz. Um professor deve ser um despertador de almas.
Há 3 níveis de professores: o que ensina factos, o que ensina verdades e o que inspira grandeza. Precisamos desesperadamente deste terceiro tipo. E não podemos esquecer o papel da família. O autor chama a família a escola primeira. Muitas vezes, os pais terceirizam a educação dos filhos para a escola, achando que pagando mensalidades caras o problema está resolvido. Mas a ética, os valores, o ser humano, aprendem-se primeiramente em casa, pelo exemplo. Se um pai diz ao filho para ser honesto, mas depois o filho vê o pai a subornar um guarda de trânsito ou a mentir ao telefone, que lição é que a criança aprendeu? Aprendeu que a honestidade é apenas uma teoria bonita, mas que na prática, a esperteza equivale. Isso é devastador. O livro toca num ponto nevrálgico: a reforma educativa começa na reforma de nós mesmos. O autor usa o termo revolução da autoaprendizagem. Não podemos esperar que o Ministério da Educação mude tudo. Nós, como indivíduos, temos de assumir a responsabilidade pela nossa própria educação contínua e pela educação dos nossos filhos. Eu sou o produto de mim mesmo, diz ele. Esta é a frase que resume a filosofia da autocracia pessoal. Não somos produtos das circunstâncias, somos produtos das nossas escolhas. Há uma história tocante no livro que ilustra o poder da ação individual, a famosa história da estrela do mar. Um homem caminhava pela praia e viu um menino apanhar estrelas do mar que tinham sido arrastadas para a areia e atirá-las de volta ao mar. Havia milhares de estrelas na areia, a morrer ao sol. O homem disse ao menino: "Filho, há milhares de estrelas. O que estás a fazer não vai fazer diferença nenhuma, não consegue salvar todas." O menino olhou para a estrela que tinha na mão, atirou-a ao mar e respondeu: "Para esta aqui, fiz toda a diferença." Esta é a essência de fazer a coisa certa. Não temos de salvar o mundo inteiro sozinhos. Não temos de resolver todos os problemas do sistema educativo ou político num dia. Mas se fizermos o nosso trabalho, se formos humanos íntegros, cidadãos ativos e profissionais éticos, estamos a fazer a diferença na nossa esfera de influência. E se cada um de nós fizer isso, a sociedade muda. Como dizia Gandhi, e o autor cita: "Se é a mudança que queres ver no mundo." Para terminar, gostaria de vos deixar com uma reflexão sobre o conceito de sucesso que permeia este livro. Muitas vezes, pensamos que sucesso é ter dinheiro, fama e poder. O autor não despreza estas coisas, mas coloca-as no seu devido lugar. Ele diz que existem valores e existem pseudo-valores. O dinheiro é um meio, não um fim. O poder é uma ferramenta para servir, não um privilégio para desfrutar. O verdadeiro sucesso é dormir com a consciência tranquila. É saber que o nosso trabalho contribui para algo maior do que nós. É a alegria de ver um produto bem feito, um aluno que aprendeu, um paciente que foi curado, uma injustiça que foi reparada. O livro Vic é um convite para pararmos a nossa corrida frenética e recalibrarmos a nossa bússola. É um convite para deixarmos de ser vítimas ou espectadores e passarmos a ser protagonistas das nossas vidas. Imaginem uma sociedade onde cada um faz o seu trabalho devido. Onde o engenheiro constrói pontes seguras não porque a lei obriga, mas porque a sua ética não lhe permite fazer menos. Onde o político serve o bem comum porque entende que esse é o seu mandato sagrado. Onde cada um de nós, nas nossas pequenas interações diárias, escolhe a gentileza e a verdade. Parece utópico? Talvez. Mas como disse o autor, a viagem de 1000 milhas começa com um passo. E esse passo é interior. Portanto, o desafio que vos deixo hoje, inspirado por Jin T. Trung, é este: olhem para o espelho e perguntem-se: estou a fazer o meu trabalho de ser humano? Estou a cultivar a minha mente e o meu coração? Olhem para a vossa comunidade e perguntem: estou a agir como um cidadão ou como um mero habitante? Olhem para a vossa profissão e perguntem: estou a trabalhar pela excelência e pelo serviço, ou apenas pelo contra-cheque? As respostas podem ser desconfortáveis, mas é nesse desconforto que reside o crescimento. Lembrem-se da história da estrela do mar. Façam a diferença na vossa própria vida, e isso, inevitavelmente, fará a diferença no mundo. Muito obrigado por me acompanharem nesta reflexão.
Espero que as ideias deste livro vos inspirem tanto quanto me inspiraram a mim. Se gostaram deste episódio, partilhem-no com alguém que também esteja à procura de fazer a coisa certa. Até a próxima, e continuem a fazer o vosso trabalho, o trabalho certo, da maneira certa.